Olá, eu sou a doutora Mônica Martelletti, farmacêutica esteta, proprietária da clínica doutora Mônica Martelletti Estética Avançada, professora de graduação, pós-graduação na área da estética clínica. E hoje não poderia, não falar sobre envelhecimento humano, porque quando a gente está trabalhando com a estética, a gente trabalha para recuperar caracteres celulares e rejuvenescer os nossos pacientes. Então, hoje o tema que eu escolhi para vir aqui conversar com vocês é sobre a fisiologia do envelhecimento. Na verdade, é sobre as teorias biológicas do envelhecimento. Eu não sei se você sabe, mas existem algumas teorias que foram construídas ao longo do tempo, ao longo da nossa história, e elas vieram se moldando conforme os pesquisadores aí vêm descobrindo novas informações acerca do nosso DNA, acerca das nossas células, acerca de todo o nosso corpo humano. Muitas dessas teorias, elas já estão um tanto ultrapassadas, porém, a que mais hoje está sendo pesquisada, uma das, é a teoria do encurtamento dos telômeros. Vocês já ouviram falar em encurtamento dos telômeros? Você sabe o que é um telômero? Pois bem, vou contar para vocês. O telômero faz parte lá do nosso DNA. É como se ele fosse uma capa em cima do cromossomo da nossa célula. E qual é a função dele? Proteger, o nosso cromossomo. Por quê? Porque as nossas células, elas se dividem várias e várias vezes para produzir outras células, para produzir proteínas, para produzir vários outros constituintes do nosso organismo. E o telômero, ele tem a função de proteger o nosso cromossomo lá nas pontinhas. Do que ele é constituído, esse telômero? Ele é constituído por uma sequência de nucleotídeos. Lembra quando a gente estudava lá na biologia a genética molecular, onde tinha as bases, os pares de bases? Qual é a constituição desses nucleotídeos, desses pares de bases, então, do nosso telômero? Ele é constituído de timina, adenina, guanina. Lembram disso lá na biologia? Pois bem, só que eles não são codificados, tá? Qual é a função deles? É proteger o cromossomo para que ele consiga, continuar, a célula consiga continuar se replicando. Porém, na teoria do encurtamento dos telômeros, de fato, esse telômero ele vai encurtando conforme as nossas células vão se replicando. E ele vai chegar no limite de replicação. E é aí que a nossa célula entra em apoptose celular. A gente tem a parada do nosso ciclo celular, a morte das nossas células. E em virtude dessa morte celular, que é regulada, parada esse ciclo celular, dessas divisões, a gente tem um limite de divisão celular. Por que as nossas células se dividem? Para produzir outras células. E a gente precisa disso para quê? Para manter a nossa vida útil, nosso tempo de vida aqui na Terra. Então, o telômero, ele controla isso lá na nossa célula, de célula a célula. E existe uma enzima que é responsável por manter mais, vamos dizer assim, alongado esse telômero, não deixar com que ele se encurte, que é a chamada telomerase. As nossas células que mais produzem telomerase, então, para proteger o nosso cromossomo, para que ocorram mais divisões celulares, são as células tronco, entre outras células. Então, a importância dessa enzima telomerase para segurar mais tempo o nosso cromossomo num tamanho que ele possa ficar se dividindo mais vezes e fazendo mais renovação celular, que é isso que o nosso organismo precisa para manter a nossa longevidade. Mas nós estamos falando de longevidade fisiológica, que o nosso organismo metabolicamente se mantenha viável dentro das suas condições de homeostasia, Claro que o nosso envelhecimento humano, que a gente só visualiza pela nossa parte externa, também tem células que passam por esses processos, Então, quando a gente diz que o encurtamento dos telômeros tem uma relação com a longevidade ou com o nosso envelhecimento talvez precoce, pode ser baseado nessa teoria. Mas de que forma? Fazendo com que o telômero se encurte mais rápido.
E o que faz com que o telômero encurte o seu tamanho mais rápido? O nosso estilo de vida. As nossas condições fisiológicas, como a gente cuida da nossa saúde, como a gente se alimenta, como a gente dorme, o que a gente pratica de atividade física, como está a nossa modulação hormonal, como estão os nossos radicais livres, os nossos processos inflamatórios dentro do nosso organismo. Então, tudo isso faz com que a telomerase segure mais tempo o telômero para com que ele não se encurte e as nossas células consigam fazer renovação celular, se dividir, produzir novas células. Então, é uma teoria super interessante, mas é uma teoria que faz com que a gente venha a pensar e a refletir o nosso estilo de vida, né? Quanto tempo nós queremos estar aí saudável, mantendo as nossas células viáveis? Qual a relação com a estética? Essas teorias do envelhecimento, essa teoria do encurtamento dos telômeros, tem toda uma relação. Por quê? Porque se eu estou internamente, fisiologicamente, em homeostasia, em equilíbrio com o meu organismo, as respostas eu vou visualizar fora, na minha pele, a considerar que o tecido cutâneo é o nosso maior órgão em extensão do corpo humano e sim, precisa ser cuidado. Para mais informações, para saber mais, entre em contato, deixe o seu comentário, dê um like e se inscreva no meu canal. Um abraço!